Coralcast. Oi pessoal, está começando aqui mais um Coralcast. Coralcast, que é esse podcast realizado pelo coral do IFCE e com parceria do Lab Foto do IFCE e da G7 Entretenimento e Música Brasileira. Esse podcast a gente se dedica a abordar temas relacionados com o canto coral, né, com a música vocal e também com a música em geral enquanto expressão. Né? E hoje nós estamos aqui com a nossa queridíssima Simone Souza. Tudo bom, Simone? Tudo bom, bom dia a todo mundo. Beleza. A Simone Souza, ela é uma amiga querida, né? E além disso, ela é cantora, compositora, pesquisadora cearense, doutora em música pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, com pesquisa que envolve educação somática e voz cantada. Mestre em educação pela UFC, graduada em música pela UES e artes cênicas pelo IFCE, também ex-aluna aqui da casa. Né? Exatamente. Atualmente é coordenadora do curso de música de licenciatura da Universidade Federal do Ceará, no campus de Sobral, onde também é professora das disciplinas relacionadas à voz e regência. Dirige os grupos Vocal UFC e Cantarolando, ambos projetos de extensão do curso de música da UFC em Sobral. Também é cantora, né? Seu primeiro álbum, Mar do Meu Amar, foi lançado em 2019 com patrocínio da Secretaria de Cultura do Estado. Beleza, Simone? Beleza, que alegria estar aqui. Alegria né? nossa, minha amiga. De volta a casa, conversando com um amigo tão querido, tão antigo, né? E falando sobre o que a gente gosta de fazer, né? Exatamente. É muito bom mesmo, uma alegria muito grande receber você. Lembrando que a gente está nessa temporada falando de coro cênico, então por aqui já passaram Gerardo Júnior, Erwin Schreider, Elvis Matos e nada mais que justo Simone Souza aqui com a gente. Então vamos começar, Simone, com a nossa pergunta inicial que a gente sempre faz, né? Que a gente traz esse currículo, né? Essa coisa mais formalizada, mas eu sempre gosto de pedir que o nosso convidado, nossa convidada, fale um pouco da sua história, né? Porque a gente tem esse currículo meio formalzinho e tal, que a gente traz com as nossas, vamos dizer assim, nossas insígnias, né? A nossa trajetória profissional. Mas eu quero que você fale aqui um pouco para o nosso público, né? Como é que você chegou no canto coral, né? Qual é a sua história com essa temática do coro cênico, né? Que fez você querer seguir nessa linha, né, do canto e da voz. Fala um pouco pra gente, por favor. Eita, tem muita história aqui. Resume aí. Então, na verdade, quando você pergunta assim, como é que você chegou ao canto coral, eu entrei na música pela porta do canto coral. Eu canto em coral há muito tempo, desde que eu tinha 12 anos de idade. Minha mãe é filha de músico. É o único músico que tem na minha família antes de mim é meu avô. E ela resolveu que as filhas todas iam estudar música. Então, assim que deu, que o dinheiro deu, ela colocou todo mundo no conservatório. E lá tinha um coral infantil, né? Então, meu primeiro espetáculo foi nesse coral infantil. Foi um espetáculo de Natal. E foi uma das coisas mais legais que eu fiz na vida. Gente, isso é muito incrível. Mas veja, quando eu resolvi que música era a coisa mais interessante que tinha para eu seguir a minha carreira, eu não tinha o menor interesse em canto coral. E veja só por quê. Porque para mim, cantar era coisa de mulher. E eu não queria fazer nada que fosse coisa de mulher. Essas coisas que a gente ouve até hoje, né? Até um dia desse. Eu resolvi que eu ia reger e que não ia ser coral, ia ser orquestra. Porque eu queria uma coisa que eu nunca tivesse visto uma mulher fazer na minha vida. Legal. E em 1900 e muitas bolinhas, faz muitos anos isso, eu realmente nunca tinha visto. Incrivelmente nunca tinha visto. E aí, uma professora muito querida também, Inês Beatriz, que foi minha professora de piano quando eu era criança ainda, disse pra mim que se eu queria reger a orquestra, eu tinha que fazer me deu uma lista de coisas que vai fazer. Ela, você também tem que cantar em um coral
um coral adulto, um coral que tenha muitas apresentações, que tenha muitas... Você precisa entrar num coral o mais rápido possível, até que você possa tocar um instrumento suficiente para estar numa orquestra. E aí foi assim que no meu primeiro ano de faculdade, de 1995, se eu não me engano, eu entrei no Coral Zoada, que era o coral regido pelo Elvis Matos. E entrar nesse grupo... Na verdade, antes de entrar no Zoada, eu entrei no Coral da Cagesse, né, o Coral das Águas, quando era regido pelo Luiz Carlos Prata e pelo Erwin Schrader. E isso mudou tudo. Mudou absolutamente tudo que eu fazia na vida. Tudo que eu pensava, eu eliminei todo o meu planejamento de carreira e disse, eu acho que é por aqui mesmo que eu vou ficar. Então, por que eu entrei em um coral? Eu tenho certeza absoluta que porque eu entrei em um coral eu sou cantora hoje, porque eu entrei em um coral eu sou professora de um curso superior hoje, porque eu cantei em coral, eu pesquiso o que eu pesquiso hoje. Eu cheguei aqui por conta disso tudo. Então, minha experiência com coro cênico começa no Coral Infantil do Conservatório, o Conservatório de Música Alberto Nepomuceno, em Fortaleza. Depois passa pelo Zoada, pelo Coral da Cagesse, todos esses grupos montavam espetáculos na época. E a minha primeira experiência regendo um coro cênico foi como professora da Universidade Estadual do Ceará. Assim que eu terminei o curso, eu voltei como professora substituta. E aí eu tinha ido para um festival o Festival de Curitiba, não lembro mais o ano que eu fui. Mas eu voltei com um monte de partitura e com uma adaptação de uma opereta que tinha música da Chiquinha Gonzaga, que era Forró Bodó. E aí eu era doida para fazer, mas não tinha coragem. Então, quando estava terminando meu contrato lá, eu disse, vou fazer isso aqui. E aí a gente ensaiou as músicas dentro da disciplina e montou. Aí eu falei, acho que é isso que eu quero fazer, que é muito mais divertido. Depois disso, eu regi o coral do SEM, que na época era o curso de extensão em música da UFC. Por muito tempo a gente montou 3 espetáculos lá dentro, e aí eu comecei a me interessar mais por espetáculos autorais, ou seja, aqueles em que a música era composta por gente que a gente conhecia, compositores que estavam por ali, especialmente para aquele tema que a gente estava tratando. E aí quando eu entrei na UFC em Sobral, né, em 2011, eu já tinha é diferente, assim, passei 10 anos trabalhando como substituto em vários lugares, inclusive aqui no IFCE. Aqui eu trabalhei no curso de licenciatura em teatro e a gente também montou espetáculos lá, que fazia muito sentido. E aí quando eu entrei na UFC, olhando assim e vendo, meu trabalho aqui não vai acabar em 2 anos, então eu posso pensar a longo prazo. E isso muda tudo. Legal. Então, eu podia pensar em um trabalho porque estava chegando numa cidade que eu não conhecia, que não tinha um movimento coral como o que eu tinha quando eu fiz graduação. Sim. Então, eu não sabia direito como é que ia acontecer as coisas, mas como eu tinha muito tempo, eu tinha o resto da minha vida, eu consegui pensar em um trabalho que começasse na base mesmo. Então, a gente começou com um projeto chamado Oficina de Canto em Grupo, que na verdade era um coral, mas era um coral para todo mundo. Eu lembro que a gente teve quase 100 pessoas na primeira aula. Legal. Uma coisa inacreditável. A gente não tinha sala, não tinha auditório ainda, o bloco lá da UFC, o campus, a gente não tinha sala que comportasse todo mundo, a gente precisou ficar em 2 salas que abriam, 2 salas juntas que abriam no meio. E no ano seguinte eu abri o Vocal UFC, que era uma proposta diferente porque tinha seleção e tinha esse viés de montagem de espetáculos. Então hoje em dia esses 2 projetos que você falou aí, né, o Cantarolando é um grupo artístico que é uma escola, na verdade, né? Ele é aberto a quem quer que queira entrar, ele também monta espetáculo, também faz tudo, é um coral, exatamente como o Vocal UFC, com a diferença que ele é dirigido por bolsistas, eu oriento o que acontece lá, então ele é uma escola para todo mundo. Sim. E o Vocal, que é o grupo que representa a universidade, né, o Vocal UFC, que é o grupo que eu dirijo, e que acabou de estrear o seu 5º espetáculo em 10 anos de existência. A gente tem um espetáculo inspirado no Paulo César Pinheiro, né, Atabaques, Violas e Bambus, que fala das 3 matrizes étnicas que compõem o que a gente chama hoje de cultura brasileira. E aí vem aquela ideia dos espetáculos autorais, né? Depois disso a gente tem Cantos de Porões e Alforrias, que eu já tinha montado aqui em Fortaleza com o Coral do SEM. É um espetáculo do Alain Mendonça, com o argumento de 2 atrizes de Fortaleza e com músicas do Alain Mendonça e do Fernando Rosa, que
conta a história da abolição da escravidão no Ceará a partir da história do Chico da Matilde, que a gente conhece como Dragão do Mar. Olha aí, que legal. Eu amo, assim, eu até me arrepio, que é um dos espetáculos que eu mais gosto na vida. Nossa, demais. Depois disso a gente montou o Algodões, que também é autoral, tem músicas não só do Fernando, porque é inspirado numa música do Fernando Rosa, como também de coralistas, de gente que estava lá com a gente. O Algodões, ele contou a história de chuvas que aconteceram no sertão norte do Ceará, que é justamente onde fica Sobral, mas na região inteira, que abrange também, né, as cidades do Piauí que fazem fronteira. E nesse lugar, numa cidade nesse lugar, Cocal da Estação, uma barragem rompeu. Em Guaçucem, né? É Cocal da Estação. Cocal da Estação. É Algodões 2 o nome da barragem. E é uma história muito difícil da gente, né? Porque a população estava vendo o que acontecia e as autoridades estavam dizendo não vai acontecer nada. Então, quando a barragem rompeu, ninguém tinha deixado a cidade. E as pessoas morreram, perderam, né, família, casa, tudo. Sim. E assim, muitos anos depois não tinham sido indenizadas. Isso foi em 2009. Então, Algodões conta essa história. E faz um paralelo com Mariana. O texto é de um dramaturgo de Sobral. E o último espetáculo, o último foi esse agora, que foi, e a gente estreou no final do ano passado. Ele é inspirado numa canção de um compositor sobralense, Rosalvo Melo Dias, chama Que Tempos Estranhos que Vivemos. Ele é um espetáculo híbrido, a gente fez vários clipes e apresentou ao vivo com o coro ao vivo, mas o espetáculo foi transmitido, que fala justamente desse período, né, de isolamento que a gente vivenciou. Então, esse ano que a gente fez, 10 anos, a gente juntou a gente contou esse percurso todinho no espetáculo chamado Vocal UFC 10 anos. Legal. Eu acho que eu contei mais a história do vocal do que a minha, mas porque nesse momento é o que... De boa, total. A história do vocal também é sua, né? Exatamente. Eu acho que nesse momento é o que conta a minha história, com o coro cênico ao vocal. Pô, Simone, mas que história legal, assim, muita coisa bacana, né? Essa questão da composição, né? Voltada, é uma coisa que realmente é uma coisa que eu já pensava que poderia ser feita, sabe? Assim, é muito bom esse bate-papo porque a gente meio que se identifica também, né? Com muitas das coisas que os entrevistados trazem e tudo. E é uma coisa também de valorização da própria cultura, né? É uma coisa muito legal. Nada contra a MPB em geral, né? Mas nós temos tanta coisa boa aqui também, né? Pois é, que a gente pode... E você falou desse espetáculo Tempos Estranhos, né? Que nós estamos vivendo. E também me identifiquei com o nosso espetáculo aqui do coral do IFCE, que chama-se No Novo Tempo, que é justamente uma abordagem desse novo período que nós estamos vivendo, né? Já voltando à normalidade, mas sempre com um pé atrás ainda, né? Mas nessa perspectiva também de superar, né? De ter esperança, de ter uma luz no fim do túnel, né? E a gente também está estreando agora, dia 1º de fevereiro, no Teatro Universitário. Chegue junto aí, tá bom? Com certeza. E aí, Simone, nessa perspectiva, né, do coro cênico, você que tem pesquisa nessa área, né, pesquisas importantes, assim, dessa relação do corpo com a voz, como é que a gente conceituaria esse coro cênico em contraposição ao coro dito tradicional, né? É uma pergunta difícil, né? Pois é. É uma pergunta assim, que paira no ar, né? A gente sempre está assim... É possível conceituar, né? Esse termo foi até algumas coisas que foram levantadas nas discussões, nas conversas anteriores, né? Esse termo coro cênico, ele se enquadra mesmo, né? Nessa nossa prática, com o coro, como a gente realiza isso. Né? É possível conceituar, é possível existir essa diferença entre um coro cênico e um coro tradicional? Fala um pouco a respeito disso aí para nós. Eu vou começar, assim, assunto polêmico para nós. Vou começar falando por outras pessoas. E infelizmente estou aqui louca tentando lembrar o nome dos autores, porque são autores conhecidos, mas não tem problema, vai ser fácil de achar, quem quiser dar um Google aí. Mas tem um maestro brasileiro que disse que, uma vez, que todo coro é cênico, por motivos de estar em cena. Então, se você está... Marcos Leite falava isso, Marcos né? Leite. É o Marcos Leite?
É Marcos Leite, e tem o que contesta, Sérgio, que eu vou já me lembrar o sobrenome dele daqui a pouco. Pronto, Marcos Leite dizia isso, todo coro é cênico, porque está em cena. E aí, o Sérgio ele é, na verdade, preparador cênico de coros, né? Ele é do teatro. Ele dizia que isso não fazia o menor sentido, apesar de todo o respeito que ele tinha por Marcos Leite, porque para se considerar cênico você tinha que ter cena. Aí vamos para o que para mim, meu ponto de vista, né? Eu briguei por muito tempo com essa ideia de coro cênico. Nunca gostei muito do termo, a maior parte das pessoas não gosta, a gente usa, né? A gente usa mais porque... É que se popularizou ali, Exato. Né? O termo existe, as pessoas compreendem quando a gente fala, então por que a gente vai complicar a vida? Exato. Não faz muito sentido. E hoje em dia eu não tenho mais esse ranço que eu tinha realmente ranço. Especialmente porque eu não queria fazer o que eu via que era tratado como coro cênico, que é pegar o que faz um coro, o repertório de um coro, e tratar ele no palco como um espetáculo visual mesmo, com cena. Então, eu definiria coro cênico exatamente assim. É um espetáculo, para começo de conversa, né? Não é um show, nem um concerto, nem um recital, não é nada disso, porque a gente não está lá só para fruir a música, a gente também está para fruir visualmente o que se apresenta ali. Então, é um espetáculo de coro cênico. Um coro cênico é um grupo que monta espetáculos nos quais a música também está ali para ser vista. A história também é contada em cena. É um coro que canta se movimentando, que monta cenas, né? E aí tem o que eu queria fazer, que era teatro. Eu sou egressa daqui, eu fiz o curso na época não era licenciatura, né? O curso que eu fiz ainda era o tecnólogo, que foi o primeiro curso. E eu vim pra cá porque tinha que também é onde eu chego na minha pesquisa, né? Eu vim pra cá pro IF porque, não só porque eu montava espetáculos de coro cênico, e você, como regente, sabe muito bem que um regente tem que... Ontem a gente estava discutindo isso na turma de regência. Um regente não é só regente, ele também é professor, preparador vocal, preparador cênico, ele é diretor de amigo, psicólogo, né? Às vezes pai, né? Mãe, exatamente. Né? Ontem tinha uma egressa do curso lá conversando com a gente, que ela está regendo a orquestra da escola de música, ela falou: a gente acha que vai ser só regente, mas a gente vai ser montador, arquivista, carrega estante, monta as cadeiras, é isso que a gente vai fazer também, isso faz parte. Então, bom, eu estava montando espetáculos que eu mesma dirigia, sem ter experiência nenhuma de teatro, a não ser os espetáculos de coro que eu tinha montado como coralista. Então eu vim, e não era só isso, eu também estava cantando e tinha questões a respeito da minha figura no palco, né, de como o meu corpo se posicionava no palco. Eu entrei no curso por causa disso e é que eu descobri muitas coisas. Então, quando eu voltei para os meus corais com o que eu tinha visto aqui, eu não queria mais montar espetáculo de coro cênico, eu queria montar peça de teatro com o coral cantando. Entendi. E aí é por isso que todos os meus espetáculos têm dramaturgos. Às vezes não, porque às vezes eu mesmo faço o roteiro, porque, né, um regente de coro sempre também é dramaturgo. Também, justamente. Roteirista, né? Roteirista, exatamente. Mas a maioria deles, mesmo os que eu faço, os que eu construí o roteiro a princípio, depois disso foi passado para o dramaturgo, para o Alan Mendonça, para o Thiago Teixeira. Porque eu acho... Não, bom, porque a minha experiência, né, me trouxe para esse lugar. Existem algumas diferenças, mas de modo geral é isso. Também é um coral que sobe no palco, não só para cantar, mas para mostrar, para contar uma história. E aí esse é o lance do teatro para mim, né? Contar uma história com o seu corpo, com a sua apresentação visual, além da música. E no caso dos espetáculos do vocal, por exemplo, com um texto dramatúrgico também. Legal. Tem, nessa questão, quando entra assim o texto dramatúrgico, né, Simone, fica mais próximo de um musical? Existe essa diferença entre um musical e o coro cênico? Existe a diferença para mim, a diferença que tem é de como a gente enxerga essas coisas. O que a gente chama de teatro musical, geralmente é essa linguagem que veio dos musicais da Broadway. A gente ainda não tem, mas eu já estou vendo que tá começando a ficar muito forte, né?
É porque, como eu fiz o doutorado em São Paulo isso é forte demais, Do teatro musical. Toda a história, todo o mercado de teatro musical é gigante, movimenta muito dinheiro mesmo. Tem muita gente que só faz isso, mas é uma linguagem bastante específica. E aí eu estudei com um professor que fazia ele mostrava essas diferenças com que ele conhecia, né? A ópera e o teatro musical. Sim. E aí ele fazia as diferenças. A ópera você não muda a língua. A pessoa já vai lá sabendo qual é a história. No teatro musical, ele é sempre traduzido para a língua do lugar onde ele está sendo apresentado. Tudo, né? Texto e música é sempre traduzido. Mas tem várias semelhanças. Por exemplo, os papéis no teatro musical, eles também são destinados, como na ópera, né? Um soprano, tal. Para aquela classificação vocal da pessoa. As classificações são um pouco diferentes, mas os papéis também são destinados a vozes específicas. É muito difícil alguém mudar um tom no teatro musical. Qual é a diferença para mim no coro cênico? O protagonista é sempre o coro. Mesmo que você tenha, como eu tive em vários espetáculos, um protagonista, ou dois, ou coadjuvantes, ou personagens muito bem estabelecidos, ainda assim, o protagonista ainda é o coro. Eu diria que o coro cênico se aproxima mais dos corais gregos, que é onde a gente começa tanto o teatro quanto o coral, né? Do que do musical. Entende? Assim, assim como na ópera, o teatro musical, essa cultura da Broadway, tem uma coisa muito... um valor muito grande dado à voz do cantor solista. As pessoas vão para ver o cantor X, e aí tem várias... Na temporada tem, sei lá, às vezes 2 sessões e o principal não consegue estar na outra. Então as pessoas vão naquela, porque naquela vai ter aquele cantor cantando. No coral isso não importa tanto, mesmo quando você tem solos. Entendi. Entende? O Canto de Porões e Alforrias, por exemplo, que estava nessa perspectiva do teatro, com dramaturgia, com história, e tinha 2 personagens, tinha 3, né? Mas 2 personagens principais, o Chico da Matilde, tinha vários personagens. O Chico da Matilde, próprio Dragão do Mar, e uma entidade que a gente passou a chamar de Iemanjá, mas que no argumento primeiro era uma entidade. Entendi. Que ela é várias coisas, né? Ela começa como uma pessoa africana trazida à força, e aí ela é corada como rainha do Maracatu, e em algum momento ela vira essa entidade porque tem muitas coisas tiradas também do poema do Castro Alves, né? E aí, essa personagem tem um solo. E o Chico da Matilde também tem um solo. Cada um deles tem um solo no espetáculo inteiro. E ainda assim, as vozes deles não são tão importantes quanto o que o coro está fazendo. O coro é, no mínimo, um personagem. E é o personagem principal em qualquer espetáculo. Eu acho que, para mim, essa é uma diferença gritante. O que o coro faz, e tem coro no teatro musical, como tem na ópera também. Mas é algo, né? Não é... pontual, né? Exato, assim, aparece, tem movimentações importantes, tem coisas importantes sendo feitas ali, mas no coro cênico é o coro que está no centro. Eu também entendo assim, o teatro musical, Broadway, né? Altamente, tem um cunho solístico muito forte, né? E o coro, realmente, é quem, no coro cênico, o coro está em primeiro plano ali, né? Ele está fazendo a cena. E aí, nesse contraponto eu quero que a gente desenvolva um pouco mais essa questão a música em si enquanto arte cênica, né? Porque eu também vejo dessa forma, sabe? Assim, apesar de não ter ali uma intenção teatral, né, de se colocar ali enquanto cena, mas a gente vê até bandas, né? Bandas tocando, uma banda. Você vê ali que tem uma performance, né? As pessoas se preocupam com o visual desde muito tempo, né? Se preocupa ali com o visual, tem a iluminação, né? Então, assim, eu considero realmente a música como uma arte cênica pelo fato de ela estar no palco. Aquilo ali as pessoas já estão vendo, já tem que ter uma preocupação, né, com o seu porte, com a sua postura ali, né? Tá? E aí, também não me agrada muito essa questão, essa definição do coro cênico, né? Porque justamente por isso, a gente já tinha até discutido em outros episódios,
eu considero um pouco redundante, né? Uhum. Assim, uma repetição. O coro, estando ali parado, ele está em cena, né? É tanto que se não estivesse em cena, não se preocuparia com a vestimenta, né? Poderia ir de chinelo, poderia ir de bermuda, né? É verdade. Mas não, você vai arrumado, por quê? Porque você está ali no palco, entendeu? E essa diferença, então, assim, o coro tradicional, podemos chamar de coro tradicional, né? Estando ele ali parado, né? Como é que você compreende isso, assim, o coro tradicional tá ou não em cena? A música é ou não arte cênica para você? Enquanto isso, eu vou encher tua garrafa, teu copo. Que precisarei responder essa pergunta. Olha, que coisa, né? Assim, já estou aqui pensando em 1000 coisas a respeito disso, porque eu certamente concordo com você que música é uma arte cênica na medida em que é uma arte do palco. Uhum. Todo artista que está sobre um palco sendo assistido e não só sendo ouvido, ele necessariamente tem um corpo exposto, quer ele tenha consciência disso, quer ele não tenha consciência disso, tem um corpo que está ali sendo exposto. Eu sempre me considerei, né, como cantora, não uma atriz, mas uma performance do corpo, uma performer do corpo, porque meu corpo está presente. E aí a gente vem para essa coisa do coro tradicional. Sim, eu concordo com você, todo coro está em cena e tem uma apresentação visual intencional ou não, consciente ou não, está sendo exposta ao público e o público está ali observando assistindo também. Exato, por mais tradicional que seja. Mas aí eu fico me lembrando de uma coisa que eu ouvi da Isaíra Silvino. Uhum. Eu não lembro mais se pessoalmente nas entrevistas da minha pesquisa de mestrado ou se eu li em algum lugar, porque faz muitos anos. Uhum. E que eu fiquei, gente, nunca tinha parado para pensar nisso, mas é isso. Uhum. Veja, a gente tem uma tradição que, como muitas coisas, né, na arte principalmente, eu acredito, mas eu acho que na vida da gente, que vem da Europa. Sim. Porque é isso mesmo, né? Foram eles que vieram aqui colonizar e impuseram um monte de coisa. Isso aqui é o certo, bonito, glamuroso, chique, o que tem que ser feito, e o resto é a ralé. O que vem do povo é ralé. Então a gente tem uma tradição de coral europeia, né? O coro que se apresenta com uma bata, com a pasta aberta, que canta determinado tipo de música com determinado tipo de voz e com uma determinada postura, não só de quem está cantando, como de quem está regendo, é muito europeia. Mas quando a gente canta música brasileira... Indiferente, né? Porque não tem mais como manter essa postura. E quando você mantém é esquisito. Né? Então você ouve música se mexendo. Você canta música batendo assim seu pé no chão. Por isso você canta em coral um samba parado com... Não dá. A música brasileira tem corpo. Uhum. Teve a Caterine Furtado, que é professora de percussão da UFC também, ela dá uma oficina com algumas coisas que ela aprendeu de professores de países africanos. Ela diz, olha, a música, ela não tem uma diferença entre música e dança e percussão, é a mesma coisa, porque você não toca percussão sem cantar e dançar. Sim. Não faz sentido. Então, é isso, assim, na verdade, é algo que está tudo em conjunto, a gente já canta se mexendo, então como que a gente canta parado? Eu até estou fugindo um pouco do que você está falando, mas é porque, para mim, quando eu penso em coro tradicional, significa só que ele não está montando uma cena. Mas não significa que ele tá parado. Sim. Não significa que ele não tem uma apresentação visual. Significa apenas que ele não está montando uma cena. Óbvia. Mas ainda assim existe uma movimentação. E até a escolha de não ter movimentação é uma escolha cênica também, né? Sim, sim. Porque eu penso assim, né? O coro tradicional, dito tradicional, ele pensa, por exemplo, num figurino. Sim. Ele tem um figurino deles, né? Tanto que a gente, quando vai fazer uma apresentação, nós regemos coros que têm essa perspectiva de montagem de cena e de espetáculo, mas nós também fazemos algumas apresentações tradicionais, né? Ou a gente é convidado para cantar na formatura do curso tal, a gente está ali paradinho e tal, né? No máximo bota um surdo né, acompanhando um samba, a gente ali dança o samba. Ao ar livre com o microfone. Pois é. Como é que se movimenta? Né? Exatamente. Então, assim, eu acho que perpassa também, de repente,
a fusão de linguagens, né? Uhum. De repente, né? Quando a gente está fazendo um espetáculo, a gente vê ali uma fusão de linguagens, né? Tem a interpretação, tem a dança, tem até artes visuais, né? Porque a gente pensa nas cores, no figurino e tal, como é que aquilo ali vai impactar, né? E já o coro tradicional, ele pensa mais na música em si, né? Apesar de que a gente também... O foco é a música, né? No coro tradicional. Tem que dar uma ênfase. No coro cênico também, né? Até porque eu falo muito pro grupo, ó, galera, não adianta a gente estar levantando o braço ou se abaixando nessa música, se a música não tá soando bonita ainda, né? Não faz sentido, assim, na minha compreensão. Primeiro a gente afina, fica tudo bonitinho para depois colocar o movimento. Aí, nesse sentido, certo? Eu quero te perguntar duas coisas dentro dessa questão do movimento, né? Primeiro, não é dentro dessa questão do movimento, é uma questão anterior que a gente abordou aqui, que você falou muito do papel do regente, né? Dentro do coro cênico, a gente vê que esse papel do regente, essa figura do regente, ela toma um significado diferente, né? Normalmente, vindo dessa cultura europeia, né, o regente está sempre ali acima do coro, acima do grupo, né? Tem uma plataforma ali para ele sobe depois do grupo, né? Qual é o papel do regente? Como é que fica o papel do regente dentro dessa perspectiva do coro expressivo, do coro que se movimenta, mas dentro dessa construção do espetáculo? Como é que você se comporta na frente do coro dessa forma? E aí é importante deixar claro aqui que é o que eu acho, né? Para mim, o regente tem que sair de cena. Eu não vejo nenhum sentido, eu realmente não vejo absolutamente nenhum sentido em reger um coro cênico, montando um espetáculo, contando uma história, tendo um espetáculo que tem teatro no meio e uma pessoa regendo. Porque me parece várias coisas, mas especialmente me parece que eu acabo dando aquele regente, aquela figura de enfeite. Os coralistas, quem está cantando não tem como estar olhando para você. Para mim, né? Em montagem de espetáculo, em movimentação, não tem como estar olhando para você, você vai ficar lá regendo por quê? E aí eu sempre tenho instrumentação. Eu sempre tenho. Eu avalio e eu acho realmente normal, eu não vejo nenhum problema em admitir que se movimentar, ter muita movimentação ou muita cena enquanto canta, pode levar alguém a perder o tempo, a sair da afinação, pode levar o coro a cair a afinação. Então, eu sempre tenho instrumentação. E aí, quando eu tenho instrumentação, para mim não faz o menor sentido ficar regendo. A instrumentação dá o tempo e o que quer que tenha de interpretação eu faço no ensaio. Eu fico com instrumentação. Às vezes, por exemplo, semana passada teve um espetáculo do Cantarolando, como a gente está voltando, depois de pandemia, não sei o que, né? Então eu acabo estando muito mais próxima do Cantarolando do que eu estava antes. E aí, é um coro bem iniciante, que teve menos tempo de preparação e montou um espetáculo. É uma coisa incrível. Falei para eles, o que vocês fizeram foi incrível, com o tempo que a gente teve de montar um espetáculo. E aí, no dia, eles estavam incrivelmente inseguros. E os bolsistas que dirigiam o grupo estavam junto com o grupo ou estavam na instrumentação. E aí eles pediram que eu regesse. Aí eu estive à frente, eu fiz o máximo possível para ninguém me ver, né? Do jeito que o grupo estava, que o coisa estava montado. Eu sentei no chão, fora do palco, para não ser vista. Mas a minha função lá era dar segurança e apoio ao grupo iniciante que estava com medo mesmo da estreia. De modo geral, eu realmente acho que o regente deve se retirar mesmo e deve dar, assim, quem tem que aparecer é o coro. Legal. Mas nesse sentido, tu disse que o regente tem que sair da cena no sentido de não reger de maneira alguma ou de, tipo assim, tá ali embaixo do palco e não aparecer na cena? De não reger. De não reger? Interessante. É por isso que eu comecei falando, eu sei que essa é uma ideia minha. Eu realmente acho,
tinha que ser uma construção muito bem pensada para que um regente estivesse em cena sem parecer uma coisa esquisita. Sim. E para que ele tivesse uma função real mesmo, assim. Como o coro se movimenta olhando para um regente? Entendi. Eu fico pensando, né? Talvez isso tenha a ver com o tipo de movimentação que o meu coral faz. Pode ser. Né? Porque, assim, eu acho interessante, Simone, muito interessante, as práticas das pessoas, entendeu? Eu não vejo, assim... Corroy também falava isso, né? Na música não existe o errado. Sim. O que existe... Também não existe o certo. O que existe são as práticas, né? E as experiências exitosas. Exatamente. Tá entendendo? Então, assim, muitas das coisas que pode dar certo no meu coral, em outros corais não ia funcionar. Não iam funcionar, tá entendendo? Então, eu acho muito interessante essa questão da prática, da experiência de cada um, sabe? Eu gosto até de saber, assim, porque eu acho interessante. Porque eu, na minha perspectiva, eu, por exemplo, eu já não gosto de acompanhamento harmônico no coral. Porque na minha compreensão, o coral já é a própria harmonia, né? E nas minhas experiências, meio que virava ali uma muleta, né, pro coral, sabe? Agora, realmente, eu concordo que o regente em cena, a movimentação da regência, ela fica alheia à movimentação é como se fosse estranha a movimentação que o coral está fazendo, né? Então, realmente, acho que o regente, já vi alguns espetáculos sendo feitos com o regente no palco. Não achei legal também, na questão da cênica mesmo, né? O regente de costa, para o público, o coral se mexendo, o regente de costa, e dando, né? Em frente da cena, Em frente da cena, dando orientações para a cena, sabe? Assim, cenicamente não fica legal. Apesar de ser um trabalho muito bonito, eu achei um trabalho muito bonito, coro muito legal, bem afinadinho, musicalmente ótimo, né? E tal. Mas também acho que o regente, eu, por exemplo, eu gosto de ficar embaixo, é como a professora Isaíra fazia, né? E outros regentes também, a gente fica embaixo regendo porque não utilizo instrumentação. Então, eu sinto que meu coral precisa disso, né? E também eu gosto de interpretar algumas coisas, não gosto de ficar no automático, né? Mas eu acho muito interessante essa questão dessa... É como se fosse assim... É uma coisa que até me seduz um pouco, né? Essa questão de realmente deixar o coro... Porque até, às vezes, eu brigo com o coro porque eu sei que eles não estão olhando pra mim, né? Eu falo, galera, vocês não estão olhando pra mim, pra que eu tô aqui? Faço essa questão, entendeu? Aqui que eu tô... Não é interessante, né? Sim. Às vezes eu tô regendo lá, fazendo ali uma... Aconteceu outro dia, a gente foi se apresentar no coral, no Teatro José de Alencar, e a gente foi fazer a passagem, né? Da passagem do espetáculo antes. E o coro tava meio nervoso, então tinha ninguém olhando pra mim, meu irmão. Todo mundo ia o regendo e a galera cantando aqui, aí eu botei os braços pra trás, assim. Até agora. Aí a galera foi parando, né? Vixe, vocês não estão olhando pra mim, pra que eu tô aqui, né? Tá entendendo? E aí é um esforço já que eu faço com o coro de olhar pro regente, né? Mas essas práticas, essas experiências exitosas são coisas que a gente precisa pensar. Porque são opções e são recursos. Exato. Né? É isso aí que você falou, né? Também acho que tem uma confluência de fatores que leva você para um determinado lugar. Então, por exemplo, o grupo de pessoas que eu consegui reunir em Sobral fez com que eu conseguisse fazer o que eu faço. Sim. E com que aquilo ali fizesse todo sentido. Isso, obviamente, juntando com as ideias que eu já tinha, a experiência que eu já trazia de outro lugar. Mas eu em outro lugar, o trabalho seria o mesmo? Sim. Aquelas pessoas com outro regente fariam o mesmo trabalho? Sim. Entende? Em outra cidade, será que a coisa seria igual? No mês passado, a gente foi para Teresina, para o Encontro de Corais do Sesc de Teresina. E aí, a gente montou a cena, do jeito que a gente faz sempre, né? E quando a gente chegou lá, era coisa muito tradicional, mas muito, assim, tipo, pastas abertas na mesma hora. E o repertório era muito tradicional. Eu olhei assim, a gente não tem uniforme, a gente vai paleta de cor. Gente, a paleta é essa, vira. Então, quando a gente chegou lá, eu olhei os coros se apresentando e já não ia dar pra gente fazer o que a gente pensou, porque não tinha como eu ficar, também gosto, né, como você falou, de ficar embaixo. Eu ia ter que ficar lá no palco. Aí eu olhei e disse, gente,
Vamos ter que mudar assim, é na hora, né? Isso acontece assim, isso acontece assim, isso vai ser desse jeito e a gente consegue fazer. E aí, eu olhando os corais, eu virei pra galera e disse, galera, a gente só tem 2 possibilidades aqui. Ou eles vão amar a gente, ou eles vão odiar a gente. Não tem o meio termo, não vai existir. E aí lá vamos nós, e aí eu fui reger, porque, né, era o que fazia sentido ali. Mas tínhamos esses momentos esquisitos. Tipo, tinha uma música específica que tinha uma cena mesmo. Aí lá vou eu, começo a reger, quando a cena começa a formar, eu saio. E fico aqui só marcando tempo, porque ninguém ia olhar pra mim, eu fiquei aqui marcando tempo. Pois é. E são coisas, cara, que eu acho importante a gente salientar, que dessa forma como você faz, é feito em outras partes do Brasil. Tem alguns coros, eu pesquiso muito, né, a respeito de coro cênico e tal. Tem alguns corais, dentre eles um coral muito bom, que é o Coral Cênico de Curitiba, eu acho. Não sei se você já viu. Galera no palco, cena mesmo, assim, coral pequeno, 20 pessoas. Ai, adoro. Assim, galera fazendo cena mesmo no palco e banda atrás, sabe? Sem regente, tudo ensaiadinho e tal. Muito legal. Ai, que bom. Muito Vou já pesquisar. Pois também. Então, assim, é como eu falo, né? São as experiências, né? As experiências exitosas, elas têm que ser levadas em consideração. Eu não sou muito assim... Claro que todos nós, a gente só consegue trabalhar com o que aprendeu, como aprendeu, né? Mas eu não tenho essa... Busco não ter aqueles esteios assim de lado, né? Só faço assim porque fulano de tal fazia assim e tal, tal. Importante. Eu gosto muito de experimentar, sabe? E nesse contexto nosso, Simone, uma das coisas que pega muito, pelo menos assim na minha realidade, na nossa realidade em geral, é como é que a gente trabalha a voz dessa galera enquanto eles estão se movimentando. Porque quando a gente está cantando paradinho ali no ensaio, ensina a técnica vocal, respiração, fica massa. Agora bota esse povo para andar, bota esse povo para, né, sentar e se levantar. Como é que fica essa voz? Como é que você trabalha isso com o seu corpo? O que eu vou contar agora é uma história de um percurso. É realmente um percurso. Mas eu vou começar com um coralista que eu tinha aqui no Coral do Cem, que ele era do grupo parafolclórico do Miraíra, aqui do IFCE. Sim. E aí lá, ele dançava muito, ele tinha alguns problemas de afinação. E uma história que eu acho incrível, porque dentro do coral ele não desafinava, porque cantou no coral há muito tempo. Mas ele tinha muito corpo, entende? Porque era dançarino, então ele fazia as coreografias, toda a parte de movimentação coreográfica que envolvia algum tipo de dança, era ele que fazia dentro do Coral do Cem. E aí a gente montando um espetáculo chamado Rosa Maria, que é do Leandro... Ai, meu Deus. Leandro Cavalcante. E ele fez uma movimentação. Tinha uma dança tão louca, assim, as pessoas pulando, e eu, Júnior, isso não funciona. Não é possível uma pessoa cantar e dançar desse jeito que você está querendo que as pessoas dancem. Aí ele virou pra mim e falou assim, sério? Porque os irmãos Aniceto são senhorizinhos, trabalhadores lá da roça, e eles tocam aqueles pífano e cantam, enquanto eles dançam descendo até o chão. Aí você tá me dizendo que essa galera aqui, com essa idade aí, não consegue fazer? Aí eu parei, fiquei olhando pra ele. Faz, a gente vê o que acontece. Então essa é a primeira coisa, né? Assim, até esse dia eu tinha realmente muitos problemas eu tinha essa ideia na minha cabeça que a movimentação não deveria atrapalhar a música. E hoje em dia eu acho que a gente precisa reaprender a cantar se movimentando, porque a gente faz isso. A gente só acha que divide as coisas, e esse é o meu percurso de aprendizado com relação à técnica vocal para coro cênico. Ela começou com essa pergunta, como é que faz sentido para mim trabalhar a técnica vocal da forma mais tradicional possível, se eu não quero um coro que se apresente da forma mais tradicional possível, e ela passa pelo que eu já falei, né, que eram as minhas questões com relação ao meu corpo e a como ele estava exposto no palco quando eu comecei a cantar solo. E aí foi com essas coisas todas na cabeça que eu fui pro mestrado. E aí eu resolvi ir lá em um coro cênico, né, tô cortando aqui um monte de história, resumindo um monte de história,
em um coro cênico para descobrir como é que era trabalhado lá dentro, porque lá dentro as pessoas tinham que cantar e se movimentar. Qual foi o coro? O coral da UFC na época, que estava remontando o Bórum da Brasil. Foi em 2000, eu concluí em 2011, então eu trabalhei com eles, eu pesquisei mesmo dentro do coral em 2010. Aí, eu tinha minhas perguntas na época, eu entrevistei os regentes, os preparadores vocais, os preparadores de corpo e tal, e que respondi as perguntas lá do mestrado. Mas quando eu saí do mestrado, eu saí com 3 questões na minha cabeça. A primeira era essa coisa de organicidade. Todo mundo falava muito em organicidade, né? Como é que você faz para o movimento não estar parecendo fake? Uhum. Mas sim que ele faz sentido, que ele veio do corpo e não da cabeça pensando que essa mão vai para lá. Como é que isso se torna fluido com você cantando? E aí tinha algumas coisas que eu me lembro de algumas das pessoas que eu entrevistei falando que foram incríveis. A primeira era um dos regentes falando que, olha, o coral na época, né, tinha dias de ensaio de voz, dias de ensaio de corpo, de cena, dias com preparações diferentes, e aí o dia que montava tudo e tal. Uhum. E eu lembro do regente falando, olha, quando a gente canta tá lindo, perfeito, incrível. Quando a gente monta a cena tá fluido, maravilhoso, orgânico. Quando junta os dois é uma desgraça. E aí leva um tempo até que o coral, né, quando vai chegando perto do espetáculo, as coisas se juntam novamente. Eu fiquei, tá. Bom, a gente quer uma coisa que esteja junta, mas a gente trabalha em separado. Tem a técnica vocal e tem a preparação corporal. Elas só se juntam quando você vai montar a cena do espetáculo. Uhum. E aí teve um outro professor, né, um dos preparadores vocais, que falou uma coisa que eu achei mais interessante ainda. Ele disse assim, quando eu faço aquecimento, que eram momentos diferentes mesmo. Quando eu faço aquecimento, antes da preparação corporal, do aquecimento de corpo, é completamente diferente de quando eu faço aquecimento depois da preparação de corpo. A impressão que eu tenho quando a preparação de corpo vem antes é que na hora que eu começo a aquecer, eles já estão prontos. Uhum. Rapidamente, eles já estão prontos. E isso dá pra gente uma outra ideia. A gente que acha que voz é um negócio que flutua em cima da cabeça de quem tá cantando. Sim. E corpo é outra coisa, né? E o pior, a gente realmente acha isso quando na verdade o nosso discurso é de que corpo é voz. O discurso é de corpo e voz, não é isso que a gente faz, não é isso que a gente sente com todo o nosso ser, porque não é assim que a gente foi, né? E aí foi assim que eu fui pro doutorado, eu fui pro doutorado pensando, isso não faz sentido. Se eu quero que o corpo, uma pessoa, né? No caso eu fui com a ideia voltada para o canto coral, mas eu quero que uma pessoa tenha um corpo enquanto canta. Por que eu vou fazer trabalhos diferentes e depois juntar? Quando faz mais sentido eles irem na mesma direção. Eu acho que tem várias maneiras de responder essa pergunta. Realmente várias maneiras. Eu tentei muita coisa. Eu fiz uma segunda graduação em artes cênicas por conta disso. Lá no vocal, que foi onde eu fiz a maior parte das minhas experimentações nesse sentido, a gente trabalhou com jogos de teatro junto com técnica vocal. A gente trabalhou com Augusto Boal, com Viola Spolin. A gente trabalhou com um monte de coisa, juntando uma coisa e outra e vendo que fazia sentido. E aí eu chego no lugar onde faz sentido, que faz sentido para mim, porque também mudou a minha existência como artista, como pessoa, mas como artista, que é a educação somática. A educação somática olha para o corpo de uma pessoa como eu acho que é o corpo de um artista em cena, como uma estrutura multidimensional, como algo que não é físico e tem uma parte racional, e tem uma parte emocional, e tem como algo que é tudo junto. Você é uma estrutura multidimensional e tudo está aqui em você. Então não existe um problema físico e um problema psicológico. Eles caminham juntos. Não é possível pensar nas coisas em separado. Tem alguma coisa que você passou que você acha que é só no nível emocional, mas que está registrada no seu corpo. Sim. E tem alguma coisa que foi uma topada no pé que vai desencadear uma reação emocional também. E isso em várias direções diferentes, porque nós não somos só emocional e físico, a gente é emocional, físico, psicológico, racional, comportamental, um monte de coisas ao mesmo tempo. Sim. Então, para a educação somática, nós somos uma unidade psicofísica, número 1. Número 2, não faz sentido
conduzir um trabalho numa direção e esperar que ela vá só numa direção, ou você vai nas duas, mesmo que isso não seja intencional e consciente, ou você não vai, porque não vai. E a terceira coisa tem uma série de coisas inscritas no corpo que travam você. E a única maneira realmente efetiva de destravar, e eu estou usando uma palavra terrível, mas é porque estou tentando achar uma melhor, né? É consciência. Presença, é porque para mim consciência ela vem nessa coisa da presença. Então a minha primeira experiência com somática foi antiginástica. Eu tive experiência com antiginástica aqui ainda em Fortaleza, depois eu conheci várias outras, mas só pude experienciar quando eu fui para São Paulo para o doutorado. E em São Paulo a minha ideia era essa: como é que eu olho para a educação somática, que trata o corpo como isso que é tudo, e consigo pegar esse trabalho para realmente tratar o corpo como tudo, porque nós também somos voz. Essa voz aqui, ela não é laringe. Ela é corpo. Personalidade, né? Exato. Ela não faz parte do corpo, ela é efetivamente corpo. Ela é expressão do que você é, em vários sentidos. Então, essa é desse jeito que eu penso hoje. Achei que o meu trabalho, quando eu voltasse com essa ideia construída, fosse mais fácil, mas não contava como ninguém na Terra, com a pandemia bem no meio, com um período de trabalho remoto, e com depois voltar para o presencial cheio de medo e com muita gente que não tinha mais corpo, porque a gente passou 2 anos, a gente, né, que trabalha na universidade, certamente passamos 2 anos sentados na cadeira olhando para um computador. Exatamente. Então, voltar para o corpo aqui é difícil, mas é nessa perspectiva que eu trabalho, da educação somática. Na educação somática, a gente faz, com esse trabalho da somática que eu desenvolvo agora, ele vai... qualquer coisa que eu queira pensar em termos de trabalho técnico vem junto com a movimentação. E a movimentação, ela não é só andar daqui para ali. Ela não significa necessariamente deslocamento. Às vezes ela é mais sutil do que isso, porque um corpo parado ainda está se movimentando, a não ser que esteja morto. Então, essa movimentação, por exemplo, quando você está parado, equilíbrio não significa estática. Significa, na verdade, equilíbrio, literalmente é uma série de pequenos desequilíbrios. Então, inclusive, esse movimento é considerado quando eu estou trabalhando. Legal. Nessa perspectiva. Então, tu faz esse trabalho de técnica vocal também aliado ao movimento? Isso. Tudo junto, isso. Né? Com a educação somática. Né? Aí tem uma série de exercícios e tal? Tem uma sequência de 12... Isso é a forma como fala foi construída no doutorado, né? Tem é uma metodologia de 12 encontros, cada um deles trabalhando alguma coisa, uma que você se encontra consigo mesmo, a sua voz, quando você começa a enxergar outras pessoas e quando você começa a interagir com o mundo. Então, tem posicionamentos diferentes, deitado, sentado, em pé, e deslocamento, tem ênfases diferentes em determinadas musculaturas, porque são as que nos estruturam, e tem esse pensamento, né, de que o equilíbrio para... Um dos princípios que movem essa metodologia é a verticalidade. Então, verticalidade é uma das coisas que nos distinguem como seres humanos, né? E é justamente o lugar onde a gente está enquanto a gente está ativo. Né? Porque verticalidade não significa só ficar em pé. Aqui também é uma vertical. Ela se refere à coluna vertebral, né? Então, quando eu estou sentada, eu também estou na vertical. Eu trabalho... É muito difícil falar desse trabalho sem experienciar. Rapaz, é o seguinte... Compartilhe. Sim. É importante pra gente ter acesso a esse conteúdo, desse material. Então, deixa eu falar pra vocês como é que vocês acham. Primeiro, tem a minha tese, né? Que tá no repositório da Unesp. Chama... A pessoa que vai dizer um título enorme. Rapaz, é sempre assim. Eu mesmo não me lembro mais o título da minha dissertação. Pois não, da minha dissertação é impossível. Eu tenho que pesquisar aqui. É assim. Exatamente. Mas eu vou me lembrar, gente. Dando corpo à voz. Educação somática na construção de uma proposta de preparação vocal para o canto coral. É isso.
Mas essas palavras-chave são fáceis de achar, né? Dando corpo à voz é o título, é o nome que eu dou ao trabalho. Educação somática, preparação vocal e canto coral são palavras-chave do trabalho. É um trabalho de 2021. Em 2021, logo depois que eu defendi, que foi quando eu voltei para a UFC, a gente fez várias oficinas online. Elas perdem o essencial do negócio, que é o cantar em grupo, porque é um trabalho criado para o canto coral. Sim. Mas mantém muito do trabalho mesmo como ele foi pensado, né? Então é possível ter muita coisa só com o trabalho, mesmo ele sendo remoto. E aí esse ano a gente fez uma oficina presencial, mas dessa vez em Sobral. Uhum. Na própria tese tem algumas sugestões de movimentos ao longo do trabalho. No trabalho eu conto a história inteira de como ele foi construído, os princípios que me guiam, e o que eu uso como estratégias de trabalho. E aí eu vou falar rapidamente dos 4 princípios que para mim são as coisas mais importantes, né? O primeiro é aprendizado pela experiência. O aprendizado é experiencial, o corpo fala uma linguagem própria que nem sempre ou quase nunca é acessível por meio da linguagem verbal. Então não adianta eu virar para você e falar, desça a sua laringe. E você vai olhar para mim e falar, certo, como é que eu faço isso? A linguagem é corporal. Certo, você movimenta a sua língua dessa forma, agora você faz isso, observa o que aconteceu, você viu o que aconteceu, observa a sonoridade que se cria, quando você cria esse espaço. A linguagem tem que ser do corpo, ela é experiencial, é por isso que é tão difícil falar a respeito. O segundo é consciência, que para mim as 2 coisas mais importantes são consciência e intenção. A consciência que eu chamo de presença, não é? Então, neste trabalho não faz sentido cantar uma sequência de 1000 vocalizes, subindo e descendo, e você está aquecido. Para mim faz sentido você fazer 3. Se você conseguir entender o que está acontecendo naquele momento que você está fazendo aquilo. Porque é essa presença que vira a chave para você conseguir levar dali, porque senão você vai ficar muito bom em fazer vocalizes. Né? Ai, meu Deus, consciência. Que também é uma coisa que acontece muito, né? Sim. Os coralistas fazem o vocalize legal e tal, a gente consegue uma sonoridade boa na técnica vocal, e na hora de cantar a música não vai. É diferente, né? Mas vocês acabaram de fazer. Falamos muito isso, né? Isso lembra da sonoridade, da técnica e tal. Exato. Isso eu tinha demais quando eu dava aula particular, sabe? Assim, uns alunos muito competentes em cantar vocalize. Por quê? Porque o seu corpo guarda a memória. Então, quando você volta para aquela música que você canta, você volta para a memória de como é cantar aquela música, não para a memória de como é fazer o vocalize. Pode crer. Né? Mas quando você consegue chegar realmente a um estado, parece dar um estalo, assim, um estado de presença faz com que você... é isso? Isso. Lógico, vai levar um tempo, não é? É isso e agora tudo na minha vida mudou. É difícil isso acontecer, mas é isso que vai fazer com que você consiga trazer o aprendizado de um lado para o outro. A intencionalidade, intenção é absolutamente tudo, né? O que você projeta, é aquela velha história, não é só levantar o braço. Por que você está levantando o braço? Sim. E aí tem uma coisa muito interessante de um dos autores que eu pesquisei, que é o Bertazzo, que ele diz, você sabe por que você tem bursite? Isso é reduzindo bem muito a fala dele, né? Você tem bursite porque você não pega uma maçã aqui em cima de uma árvore, você levanta o seu braço. O seu corpo não sabe o que é levantar o braço para nada. Ele sabe o que ele precisa fazer para pegar uma maçã numa árvore. Sim. Mas levantar o braço não é uma coisa que faça muito sentido. Então, intenção muda completamente o movimento. E quando você consegue intencionar o que você vai fazer, o seu corpo já sabe fazer, você não precisa dizer para ele. Ele já sabe fazer. Entendi. E o outro princípio, que é o ponto-chave, né, que é a questão da verticalidade. Porque para mim a verticalidade, por exemplo, trabalho de respiração para mim é verticalidade. Lá vou eu falar. Toda vez que eu digo isso, eu digo que vão me esperar ali uma cruz e uma fogueira. Os professores de canto. Eu não acredito em controle respiratório. E ensinar a respirar para mim é um absurdo. Sabe, estamos todos vivos aqui, ninguém morreu de falta de ar, então você sabe respirar, amigo. Legal. Se você correr daqui para lá, você vai levar a sua respiração para cá e ela vai ficar rápida. Seu corpo sabe respirar quando você corre. Se você sabe nadar, você vai respirar de modo diferente. Você está deitado assim assistindo Netflix com o controle remoto na mão, seu corpo respira diferente. Ele sabe respirar em momentos diferentes. E quanto mais você bloqueia a sua respiração, mais difícil vai ser. Você precisa liberar. Não é aprender e não é controlar, é uma ilusão.
não é controlar. Você precisa liberar a respiração para que na hora que você precisa fazer uma frase longa, o seu corpo já sabe fazer, você só precisa deixar ele fazer. Sou eu falando aqui, certo? Atrás de mim tem a educação somática, mas eu sei muito bem que não é, esse assunto não jamais será, né, consensual. Então, para mim, respiração é tratada como verticalidade. A mesma musculatura que te sustenta na vertical é a musculatura que sustenta a sua respiração. É o que a gente chama de apoio. Sabe? Tem uma nebulosidade enorme a respeito do que é apoio, porque é assim, barriga para dentro, barriga para fora, barriga para onde quer que seja, mas o que acontece é que você precisa dessa musculatura abdominal, porque essa é uma região sem caixa, né? Aqui você tem uma caixa torácica, aqui você tem uma bacia, aqui você tem uma coluna. Se a musculatura abdominal não te sustentar, não sustentar esse cilindro que é o seu tronco, bom, você não se sustenta em pé, começa a ter dor nas costas e tal. E é justamente essa musculatura que sustenta também a sua respiração. Então, quando você compreende que ficar na vertical equilibradamente, com a musculatura abdominal sustentando a sua verticalidade, você também consegue respirar com tranquilidade, inclusive quando você está se movimentando, que é o que a gente mais precisa quando está fazendo coro cênico. Entendi. Né? Por que a gente não consegue, faz aqui um trabalho enorme de técnica vocal, todo mundo parado, sentado nos seus lugares ou em pé paradinho aqui, e aí depois eu quero montar uma cena com esse mesmo grupo. Aí não consegue. Aí eu preciso passar por não sei quantos meses de trabalho de cena para que fique legal para o espetáculo. Porque é nesse trabalho que o corpo começa a compreender como é que ele se estrutura para isso. Enquanto você trabalha respiração em pé aqui e barriga, não vai. Entendi. Não vai. É separar, juntar as coisas para mim não faz mais sentido, desde a educação somática, porque as coisas não estão separadas. Não existe juntar corpo e voz, para mim já é uma coisa esquisita. Eu falo assim para as pessoas entenderem do que eu falo, mas já é uma coisa esquisita, porque não tem corpo e voz, você tem uma estrutura. Só, exato. Então, quando você junta, vai ter uma coisa fake, não orgânica, nada fluida. Quando você consegue entender que é tudo, e você só entende isso quando... E é por isso que os ensaios de espetáculo é que realmente montam o espetáculo. Não é a preparação vocal, não é a preparação corporal. Exatamente. E eu acho interessante, Simone, que essa questão... Eu até falei pro professor Erwin quando ele estava aqui, né? Que é uma coisa que intuitivamente eu já procurava fazer, sabe? Nos meus trabalhos. Fazer a técnica vocal junto com o movimento, né? Acho que isso traz um diferencial pro grupo nessa questão do entendimento, né? De aliar a técnica ao movimento, né? Achei muito interessante essa história da respiração, porque eu, enquanto professor de técnica, eu trabalho isso, né? Então, controle respiratório e tal. É normal, a gente aprendeu assim. Mas já ouvi também regentes falando que na preparação do movimento, da técnica com o movimento, focam na respiração, né? Então achei muito interessante essa proposta e não achei antagônica a nada. Não achei assim algo que é uma forma de trabalhar a respiração. Exato. Nada mais do que isso, né? Pronto. Não é que assim, você não vai trabalhar a respiração. É uma forma de trabalhar mais ativa, né? Isso. Mais prática. Teve um ano aí que eu tive um trabalho rejeitado no congresso e o avaliador colocou assim: você não pode jogar tantos anos de técnica vocal no lixo. Eu fiquei pensando, eu posso. A começo de conversa eu posso, isso não é critério para rejeitar ninguém. Né? Mas eu posso porque eu embasei, né? Eu não posso só porque eu digo, não, gente, não é isso, não faz sentido. Eu podia porque estava embasado. Mas, na verdade, é esse jogar tantas coisas no lixo que me incomoda profundamente. Veja, se existe há 500 séculos, você acha que não funciona? Funciona. Controlar a respiração funciona, sim. Trabalhar a respiração funciona. Só que a gente está numa perspectiva nova, né? Exato. Não funciona como eu quero. Para mim, enche o corpo de tensão inútil, desnecessária e excessiva. Então, não quero. Funciona, mas a que custo? Não é um custo que eu gostaria de pagar hoje em dia. Sim. Né? Então, não é jogar no lixo. Funciona. Para você é isso.
tem um autor da somática chamado Feldenkrais, que tem um método com o nome dele. E aí tem um livro que 2 autores escreveram chamado Cantando com Feldenkrais. Eles fazem a mesma coisa que eu, só que eles fazem com o Feldenkrais. E aí eles contam uma história que eu acho... Eles inventaram essa história, né? Mas eu acho incrível. É assim, um professor de canto muito sagaz observa um aluno natural, né? Que já aprendeu, nasceu sabendo, cantando. Olha, fulano de tal ergue o palato. Quando ele ergue o palato, o som dele sai cheio, denso, cheio de harmônicos, bonito e tal. Aí ele escreve, quando o aluno X ergue o palato, o som é assim, assim, assado. Um outro professor lê o que esse primeiro professor escreveu e diz, então, para ter um som assim, eu preciso erguer o palato. E vira para um outro aluno e diz, erga o palato. E o outro aluno fica enlouquecido tentando erguer o palato. Aquilo se consolidou como técnica vocal, mas nunca foi experienciado de verdade. É só norma. Sim. E isso, para mim, é tensão inútil e desnecessária. Se você não tem consciência, é só isso. Sim. Até porque trazer uma consciência corporal para um aluno de técnica vocal é um das principais dificuldades da técnica vocal, né? Porque a gente tem um instrumento, onde a gente mesmo é um instrumentista e nós mesmos somos um instrumento, né? E não tem uma tarraxinha aqui para levar aqui para afinar, não é isso? A mecânica então, é diferente. A gente, enquanto professor, a gente tem essa limitação do corpo do outro, né? Como você mesmo falou, como é que você vai baixar a laringe da pessoa, né? Não tem como eu pegar aqui e baixar, né? E a gente tem esse limite do experimentar, do experimentar e do demonstrar, né? E aí perpassa essa questão da consciência, né? Eu fico muito interessado por conhecer esse método, sabe, Simone? Vamos marcar para eu vir aqui fazer uma oficina, eu adoro. Sim. Vem com as minhas bolinhas todas. Gosto mesmo disso aí, vamos marcar sim, sabe? Eu acho que todo mundo tem a ganhar, o coral principalmente. Eu sempre estou trazendo muita gente para trabalhar com coral aqui, sabe? Nem gosto dessa história de eu ficar sempre controlando tudo, né? Lógico que a gente tem o nosso trabalho, tem as nossas idealizações, a gente busca... Mas como é bom ter um grupo para a gente experimentar, né? Sim. As coisas que a gente idealiza mesmo, né? Porque tem coisas que só vem da sua cabeça, tem coisas que só vem da minha cabeça, entendeu? Tem coisas que a gente tem, e a gente poder experimentar isso, e eu também gosto muito de ver o que vem da sua cabeça, gosto muito de ver o que é que vem da cabeça do, né? A gente tem algumas experiências que até foram relatadas pelo professor Erwin, que depois eu fiquei vendo assim, pô, isso acontece aqui, né? Quando vem um profissional de dança trabalhar com coral, né, sempre vem numa perspectiva de mais coletivista, né? Movimentos coletivos. Quando vem um profissional de teatro, já vem numa perspectiva de expressão individual, né? E isso é muito interessante, né? A gente trazer para o coral, e essas experiências para o coralista são coisas excelentes. Por exemplo, a gente teve uma experiência agora de gravar vídeos no estúdio da Casa Vovó Dedé. Rapaz, os coralistas, pô, isso é uma experiência legal pra caramba, entendeu? Então, assim, é muito bom e é um trabalho de formação. É um trabalho de formação, né? Nós estamos aqui, trabalhamos em uma instituição de formação, então nós também temos essa responsabilidade por formar, né, esses coralistas, esses cantores. Da mesma forma que a gente se encantou, a gente decidiu ser regente depois que participou de um coral, por conta dessas experiências que a gente teve, né? Então a gente também tem essa responsabilidade, né, com os coralistas. Eu quero que tu diga um pouco pra gente, Simone, esse teu processo de construção de espetáculo. Eu acho que é muito importante a gente trazer também para os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos acompanhando. Como é que Simone Souza prepara um espetáculo com o coral? Quais são os processos, assim, a ideia e depois a construção do repertório, como é que você escolhe as músicas, como é que você passa, quem é que faz os arranjos, como é que vem a cena? Então... Quando é que está pronto? Quando é que tá? É o pulo do gato ali. E quando é que fica pronto, né? Eu vou contar a história do último espetáculo. Nossa, nem sei. Vou escolher um espetáculo, porque eu acho que cada um tem tem várias peculiaridades, né? Especificidades, assim, mas para fazer uma coisa geral de como costuma acontecer, né? Quando a gente montou dentro do Vocal UFC,
o Algodões. E eu escolhi o Algodões porque o Algodões foi um espetáculo montado no vocal. Os outros, o Canto de Porões já veio de um outro. Tem uma história linda também aqui do Coral do Sem, que o grupo se reunia para discutir o que ia entrar no espetáculo. Uhum. Mas o Algodões me interessou muito porque o Fernando Rosa, né? Ele leu uma história a respeito do rompimento da barragem, já tinham passado acho que uns 2 anos, e as pessoas não tinham sido indenizadas ainda, ninguém estava nem aí para as pessoas. E aí a história ficou tão, como eu disse, né? Não dá para você ouvir uma história dessa e ficar de boas na sua, porque ela é de indignar mesmo. Uhum. E ele escreveu uma canção chamada Algodões, é uma música lindíssima, que contava a partir do ponto de vista dele o que tinha acontecido. Essas são histórias difíceis, né, da gente ouvir. Uma história de uma tragédia porque muita água rolou no sertão nordestino, não é uma história muito comum. E aí, isso foi bem antes de eu entrar no UFC que ele fez, eu fiquei com a história na cabeça e tudo bem. E aí, quando eu cheguei na UFC, lá em Sobral, um belo dia, eu conversando com as pessoas e contando a história dessa música, e alguém disse assim, eu lembro dessas chuvas. Foram as chuvas de 2009, né? E aí as pessoas começaram a contar as histórias, assim, os coralistas. Eu lembro também. A gente teve que entrar na casa dos vizinhos, assim, com água bem aqui para tirar as coisas, para salvar as pessoas. O Museu de Sobral inundou, perderam as obras de arte que tinham lá dentro. Não sei o quê. Aí a outra, lá na minha cidade, a estrada que leva para lá caiu, porque é serra, né? E as pessoas não conseguiam mais chegar na cidade. Todo tipo de história. Eu falei, meu Deus, é uma história daqui, então. Vamos montar. E só existia essa música. Não tinha história, não tinha nada. A história, na verdade, não foi em Sobral, foi numa cidade do interior do Piauí, quase na fronteira com o Ceará, porque Sobral é quase na fronteira, né? E aí eu disse, vamos precisar montar. E aí tinha essa música, e o Fernando tinha uma outra música que falava de chuva forte também, que eu achava que não tinha nada a ver com essa, mas eu achava que tinha a ver com a história que a gente estava contando. Tá, vamos fazer. Então, a primeira coisa tinha essas 2 músicas, eu fiz os arranjos das 2, porque sim, o regente tem que fazer arranjo, eu conhecer alguém que faça para ele de boa, senão você não canta o que você quer cantar, senão você não canta para o seu grupo, né? Às vezes a música que você quer cantar até tem um arranjo, mas ele não funciona com o seu grupo. Você conhece o grupo, né? Você conhece o grupo. Vão por mim, é muito diferente quando você faz arranjo, a sua vida é muito diferente quando você faz arranjo. Então, todos os arranjos dos espetáculos autorais do vocal são meus. Né? Alguns arranjos de músicas que são mais conhecidas, a gente tem arranjos de outras pessoas, porque a gente consegue de outros grupos da internet e tal. Mas todos os espetáculos autorais do vocal, os arranjos são meus. Todos eles. E aí, então, eu fiz o arranjo dessas 2 músicas e a gente começou a pensar na história. E aí lá vou encher o saco do Fernando para ele fazer mais música. Mas ele fez só mais 2. E aí a gente ficou com buracos na história, né? A gente não sabia ainda. A gente tinha uma ideia, vamos contar essa história. A gente tinha algumas pessoas, a gente leu. Quando eu digo a gente, sou eu e tem sempre uma equipe do coral que faz as coisas com você. Eu gosto muito que é sempre uma equipe orgânica, né? Não é você, ou então os bolsistas. É sempre gente que eu digo, vamos ler sobre isso, umas pessoas se interessam e leem e a gente vai discutindo. Sim. Então, a gente leu muita coisa de jornal a respeito, assistiu uns vídeos, viu muitas coisas. E aí a gente começou a traçar essa ideia de como é que a história ia ser contada e dizer para o Fernando mais ou menos as músicas. Afinal de contas, ele só fez mais 2, então com 4 músicas a gente não tem um espetáculo. E aí as próprias pessoas que estavam na equipe começaram a ter ideias e começaram a escrever também. Aí eu disse, gente, vamos fazer um espetáculo realmente autoral? Quem tiver uma música que se encaixe nesse roteiro, a gente ouve. Então tem mais umas 4 músicas, eu acho, que são músicas dos coralistas, da equipe que estava ali, junto, né? Porque aí, como eu trabalho sempre com instrumentação, tem os instrumentistas também. E os arranjos são todos meus. Além dessas músicas, a gente inclui, e eu gosto muito de fazer isso, muito, muito, eu adoro fazer isso, tipo assim. Tem uma cena X que eu acho que tem tudo a ver com a música Y que eu ouvi quando eu era criança e tal. Então, por exemplo, no Algodões, tem uma cena em que a pessoa dá conta que vai chover e que vai chover forte. Então, tem um solo
ad libitum, né, de uma coralista cantando, de uma cantora fazendo um trecho de arrumação do Elomar, né? Josefina, sai cá fora e vem ver. E ela faz literalmente como se ela estivesse chamando as pessoas para ver. Meu Deus, vai chover, vamos tirar as roupas do varal. Acho que é isso que ele diz, né? Olha os forros rameados, vai chover, vai Trimina reduzir toda a criação. Os dialetos do outro. Para as bandas de lado, rio gavião, chiqueira pra cá, já roncou trovão. Ela tá avisando para todo mundo que tem o espetáculo inteiro tem esses trechinhos. Aí alguém lembrou em algum momento da música do São José. Meu divino São José, aqui estou em vossos pés. E a gente inclui, em geral, esses são solos, né? Todos esses trechinhos são solos. Tem trechinhos de músicas ao longo. E aí a gente tem um roteiro aqui. Sim. À medida que os arranjos foram feitos, a gente foi ensaiando. Quando está tudo pronto, ensaiado, a gente já consegue entender o que vai acontecer. E aí começam as experimentações. Todos os espetáculos do vocal, quase todos, não todos, mas praticamente todos, eu fiz a primeira direção, e aí virou um espetáculo de meia hora, e com a minha própria direção, que fica muito mais próxima de coro cênico do que de teatro. Para esse primeiro roteiro de Algodões, eu peguei as falas das próprias pessoas em entrevistas, em vídeos, o que as próprias pessoas diziam, e a gente fez algo como um diálogo. O espetáculo inteiro era um diálogo de trechos de falas que a gente tinha achado dos moradores, né? E aí, depois disso, é tipo uma pré-estreia, entende? A gente faz essa primeira parte. E aí a gente aprende as músicas e depois já começa... A gente aprende as músicas o mais rápido possível porque elas só vão amadurecer mesmo quando a gente começa a... É isso, a gente só vai ter a música pronta quando a gente começa a fazer ela com movimento. Todo tipo de experimentação com movimento é feita antes que a gente comece a montar o espetáculo. Sim. Porque as pessoas precisam vivenciar a música no corpo, senão não vão conseguir respirar enquanto se movimentam. Isso. Depois que rolou a pré-estreia, aí a gente começa a ter outras pessoas. Eu sempre trabalhei com diretor cênico, eu sempre me senti mais à vontade. Eu sempre tive sorte, porque sempre teve gente de teatro nos meus... Porque eu acho que as pessoas já são atraídas para essa coisa de cantar e montar espetáculo, então sempre tive gente de teatro. Eu também tenho muita confiança e eu não... Isso é importante, eu não tenho nenhum medo de fazer besteira. Então... O cara entrou no grupo e ele é ator há não sei quantos anos, mas nunca dirigiu nada. Eu viro pra ele e digo, você quer dirigir? Aí ele fica, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Quero. Então vai que eu confio. E aí, é porque é isso, né? Eu sempre... É a formação, né? Exato. Formar as pessoas. Exato. Dar oportunidade. Exatamente. Eu tento não perder de vista que eu também comecei em algum momento e que o que eu tenho ali é uma escola. Eu sou educadora antes de qualquer outra coisa, eu estou educando. Então, você confia. Vai lá e confia. O negócio já está feito e aí ele se estende. E depois disso, a gente foi atrás do dramaturgo. Então, aí nesse momento é que começa a precisar ter coisa de cena, de teatro mesmo. Não só de corpo, mas de teatro, porque é uma linguagem diferente da música. Se tem texto, tem que ter trabalho de teatro e não só de cena. Então, geralmente, depois da pré-estreia, porque como sou eu trabalhando, a música fica muito mais em evidência, quando a gente começa a ter texto, aí tem diretor cênico e aí tem jogos teatrais envolvidos, né? E aí a gente tem uma segunda estreia, geralmente na segunda estreia a gente já conseguiu grana, por exemplo, para fazer figurino, para teatro, para estrear no teatro. A estreia é sempre no auditório da UFC, essa nossa última estreia foi no Quatro Portas, que é um espaço cultural que tem lá. Que na verdade é só um galpão, é um espaço bem underground. Então, a gente tem sempre essa primeira parte e depois, assim, porque depois que a gente faz essa primeira vez, mesmo o roteiro não estando bem constituído, as músicas estão. Você já colocou elas em cena, você já colocou elas em público e o corpo das pessoas já entendeu como a música funciona. Aí eles não precisam mais de mim regendo, por exemplo. Entendi. Aí eu consigo trabalhar teatro mesmo. Aí vira teatro, depois disso. Legal. E geralmente a gente tem temporadas longas de 1 ano ou 1 ano e meio antes de começar a montar outro espetáculo, porque tem uma coisa que sempre me revoltou na vida. Apresentar pouco, né? Ai, meu Deus, você faz espetáculo vale a pena, uma né? vez. Gente. Por isso que a gente está assim, temos algumas apresentações, quase 30 assim, já agendadas em vários teatros.
Mas é difícil, cara. Não é fácil, assim, conseguir pauta, sabe? Sim. A grande parte dos teatros são parceiros, assim, entendem e tal. Mas tem teatro que cobra caro, né? Mas é importante mesmo essa prática, sabe? Porque eu também concordo que o espetáculo ele vai evoluindo no palco, né? Eu gosto sempre, assim, quando tinha muito espetáculo, quando tem, né, espetáculo de coro cênico, com temporada eu gosto de ir na estreia e depois ir nos últimos, assim, pra ver a diferença, né, a evolução. E sempre acontece mesmo, assim, a evolução, né? Normalmente a estreia é boa porque tá com aquela adrenalina, depois ali a segundo, terceiro dá uma mornada, então acontece alguns vacilozinhos assim, mas depois ele vai pegando corpo e tal. É importante mesmo. E vocês estão apresentando onde lá, Simone, agora? Olha, agora a gente vai entrar de férias, porque o corporal drenou a energia de todo mundo. Sim. Todo mundo esgotado. Estamos terminando o semestre agora e aí é muito difícil eu dar férias para o coro, sabe? Em geral, eu trabalho nas férias para não dar férias para o coro, para não perder. Só que tá todo mundo muito cansado, assim, a gente acabou de voltar para o presencial, não sei como foi por aqui, mas lá foi cansativo, porque não era mais a coisa que a gente fazia, então a gente está voltando. Eu estou precisando de férias também, então a gente definiu isso agora, essa semana na reunião, a gente definiu que vai ter só mais a confraternização e a gente vai entrar de férias em janeiro e em fevereiro, antes da volta às aulas, a gente vai voltar. Por quê? E era uma coisa que eu ia te dizer, né? Quando você falou, é difícil conseguir pauta, eu também acho. Se você acha difícil conseguir pauta em Fortaleza, deixa eu te contar um segredo. Sobral, não tem espaço, né? E os espaços que tem já estão difíceis. Mas aí eu vou te contar as alternativas que nesse momento a gente não está apresentando, mas que já é o que eu vou começar a pensar, né? Toda vez que tem um edital, a gente nunca pensa em coro como como é que eu vou dizer? Me fugiu aqui a expressão, mas como um performer, né? Como um produto, né? Como um artista. Sim. Então, por exemplo, rolou agora o edital do Estação das Artes. Eu mandei um projeto para o meu show. Depois eu fui ler e disse, vai ser difícil, mas quem sabe? E a gente mandou o espetáculo do Vocal UFC. E a gente entrou. Nossa. Então a gente vai vir, não sei como ainda, porque eu vou deixar isso mais perto. A gente vai vir e vai ser uma oportunidade de a gente apresentar esse espetáculo de novo aqui em Fortaleza. Quando tem edital do teatro, a gente abre, mas no Teatro São João, numa cidade como Sobral, a gente apresenta uma vez, porque se eu fizer uma temporada, não tem público para todos esses dias. Mas, por exemplo, eu não consegui esse ano, por motivos de, né, a gente já sabe como é que estão as coisas esse ano para a educação no Brasil. Mas a gente já fez isso mais de uma vez. Tem o encontro da ABEM Nordeste, o encontro é sempre numa cidade do Nordeste. A gente entra em contato com a coordenação, esse ano foi até mais fácil de conseguir, porque era um ex-professor lá da UFC em Sobral. Aí eu disse, fulano, o Vocal tá com um espetáculo novo, tem espaço aí pra gente apresentar? Geralmente as pessoas conseguem não só o espaço, mas os alojamentos também. Quando a gente foi para Bem do Maranhão, a gente conseguiu inclusive as inscrições no congresso para o coral inteiro. Legal. E aí, assim, com o alojamento e o espaço garantido, eu preciso de transporte. E aí, em geral, esse ano foi impossível por conta de todos os problemas, mas em geral a universidade tem um transporte que pode levar as pessoas até lá. Eu preciso dar conta da alimentação. Mas é para isso que a gente faz show. É por isso que eu mando para editais, né? Pra gente poder fazer show com cachê também. Espetáculo com cachê, para poder ter cachê para poder pagar essas coisas. Então, a ABEM é uma outra oportunidade. Né? Outras coisas que acontecem, por exemplo, o Atabaques, Violas e Bambus, que eu acho que foi o nosso primeiro espetáculo, acho que foi o que a gente mais apresentou na face da terra. A gente já se apresentou várias vezes no Teatro do São João, porque a gente construiu o espetáculo em arena, porque houve uns problemas na UFC e a gente precisou ensaiar em outro espaço. E o espaço que a gente ensaiava propiciou essa ideia, então o espetáculo era apresentado para o público ao redor. Então, todo lugar que a gente ia, a gente dava um jeito de dispor o público ao redor do espetáculo. E aí, a Galeria Delírio, né, tal, não era a primeira vez que tinha
um espetáculo de um coral de Sobral em Sobral. Então a gente, tudo que tinha no teatro, eles convidavam a gente para ir lá. Quando foi a Semana da Integração da UFC, que era a Semana de Recepção dos Estudantes, a gente fez o espetáculo na Semana de Integração. Foi ótimo, porque na seleção seguinte que teve para a entrada no coral, tinha 1000 pessoas querendo entrar. A gente veio para Fortaleza várias vezes apresentar esse espetáculo, não só em editais, mas em convites também. A gente apresentou no Sesc Iracema, quando ele existia, a gente apresentou no Dragão do Mar, a convite de uma professora que era de Sobral, mas que estava fazendo um evento em Fortaleza. A gente apresentou na ABEM, a gente fez várias apresentações ao redor de Sobral, porque como era uma instituição, né, era um coro da universidade, tem a região inteira ali, e tem alunos de várias cidades. Então, esses espaços alternativos, essa é a vantagem de ter um grupo universitário, né? Eu não preciso ter cachê sempre. Não é problema, dependendo de qual seja o convite, eu virar e dizer assim, olha, vocês têm que levar a gente, alimentar a gente, trazer a gente de volta. Se assim der certo, a gente vai. Sim. Né? Então, essas são as oportunidades que a gente acha. Porque realmente, se a gente for só atrás de espaços, vai ser bem mais difícil. Eu acho que eu perdi a sua pergunta. Não, mas é isso mesmo, onde é que vocês estão apresentando, né? Era isso. O último espetáculo que a gente estreou agora no Corporal, ele vai ser a próxima coisa que a gente tem é essa apresentação aqui no Estação das Artes, que ainda não está marcada. Mas como a gente está entrando em férias, né, nesse momento a gente está parado e vai apresentar aqui no Estação das Artes. Prometo que eu divulgo quando a gente estiver por aqui, porque provavelmente vai ser o espetáculo inteiro, com 1 hora. E a Semana de Integração da UFC lá no final de fevereiro. Legal. E quando a gente estiver com o nosso espetáculo aqui também já circulando, quero apresentar lá. Certamente. Vamos marcar aí pra gente ir, viu? Certamente. O Corporal sempre tem coral de fora. Esse ano é que tudo foi difícil. Mas eu vou te contar uma coisa que me deixou muito orgulhosa e muito feliz. O Corporal sempre tem espetáculos de fora. Porque não tem coro cênico em Sobral. Tem os coros que eu dirijo. Então já teve ano, por exemplo, que a gente teve o vocal cantarolando e a disciplina de canto coral, que eu também sempre monto espetáculo com eles. Esse ano não tinha nenhum coral com espetáculo montado, porque pandemia, todo mundo voltando, ninguém tinha dinheiro para ir, a gente não tinha dinheiro para trazer as pessoas, a gente ficou, e agora? Pela primeira vez eu consegui, desde 2013 que tem corporal, pela primeira vez eu consegui fazer um corporal com 4 grupos de Sobral. Legal. Os espetáculos curtinhos, de 20 minutos, 25 minutos, mas ainda assim, gente, é uma conquista. Massa. Sabe, assim, os regentes são ex-alunos da UFC, eu fiquei, ai meu Deus. E essa proposta de multiplicação de corais, né, é muito importante mesmo. Eu estou, assim, já preparando aqui as minhas forças e as minhas metodologias para fazer isso, sabe? Assim, incentivar mesmo a produção de corais mesmo, fazer as pessoas regerem, fazer as pessoas participar desse... Que era uma coisa que a professora Isaíra fazia muito, né, na época do coral do UFC. Todos os regentes que estão hoje aqui passaram por aquele processo de multiplicação coral. Importante. Simone, muito grato, amiga. Mesmo assim, muito rica esse nosso papo, sabe? Muita informação importante, interessante. Sim, pena não poder ficar mais, né? Porque dava pano pra manga assim, por uma tarde todinha, mas a gente já tá quase com 1h30, 2 horas de... Pois é, passa rápido, né? Mas, cara, muito grato. Eu quero que você deixe aí as suas considerações finais, manda uma mensagem aí para os nossos coralistas, nosso público, né? Que está assistindo aqui o nosso podcast. Mandou uma mensagem aí para os coralistas, o que é que você espera dessa nossa área do coro cênico e ano novo aí. Gente, essa terça-feira a gente teve uma prova lá na UFC, que são seminários de canto coral. A gente discute artigos e as 2 equipes apresentaram artigos que falavam sobre a função social do coral, né, dentro de uma escola. E eu sei que a gente pode mesmo ampliar essa ideia para mim, para qualquer tipo de grupo construído em torno de um objetivo, né? Se você tem um grupo
realmente focado em um objetivo, você consegue construir um coletivo, né? Que são forças colaborando para que aquele objetivo se concretize. Mas aqui eu queria falar da especificidade que é pegar essa ideia e colocar no que para mim é o que representa de uma forma mais bonita, que é o trabalho com canto coral. Para começo de conversa, você não canta só. Mesmo que você seja um solista fazendo um trecho de uma música que é um sol, você ainda precisa equilibrar sua voz com a voz do coral de uma determinada maneira. Então você não canta sozinho. Não importa que você cante maravilhosamente bem, se sua voz não se junta com aquelas outras, não importa que você tenha problemas de afinação, se você consegue se juntar com aquelas vozes. O que importa é se o grupo está coeso. E aí, isso para mim ficou muito evidente na minha monografia de especialização, eu falei sobre isso. Quando você tem um objetivo, muda tudo. Aquele trabalho coletivo, ele realmente vira assim, de todas as formas coletivas. Então, quando eu digo um objetivo, é, por exemplo, montar um espetáculo. Montar um espetáculo, para mim, é tipo a coisa que muda tudo. No instante está todo mundo interessado, envolvido, trabalhando para aquilo ali ser, sabe, bonito, para que todo mundo goste, para que seja um sucesso, para que dê tudo certo. Não dá, nunca dá sempre um monte de erro. Mas o trabalho, não é isso que importa. O que importa é o trabalho que foi construído para que, com esse objetivo de que aquilo ali dê certo. E é por isso que quando a gente estreia, eu acho que você já deve ter sentido isso, quando a gente estreia um espetáculo, a energia que circula ali ao redor é incrível. Incrível. Professora, que coisa maravilhosa, eu só quero fazer isso é muito incrível. Quando a gente vai fazer de novo? Eu quero entrar nesse negócio aí, eu não quero sair daqui nunca mais, isso aqui, eu não fazer parte disso. A energia, ela circula de uma forma muito evidente, porque foi isso, né? Você ficou trabalhando em conjunto para que aquilo ali saísse. Então, eu acho que se eu tiver que passar uma mensagem nesse tema que a gente está conversando aqui, seria essa. Essa é a coisa mais importante, gente. O caminho que a gente percorre para chegar lá. É o caminho que a gente percorre para chegar lá que faz com que chegar lá seja tão interessante. E quando chegar lá é um espetáculo de coro cênico, ainda tem a parte mais legal, que é poder dividir isso com gente que nem viu o caminho, que é o público. Exato. Né? Então não tenham medo de fazer não, porque a gente só vai aprender fazendo, que vai dar tudo errado mesmo, e no final vai ser gostoso do mesmo jeito. O errado é o certo, né? O errado é o certo. O errado dá certo. Pessoal, nós estamos aqui concluindo nosso episódio de hoje. Sou muito grato. Eu queria agradecer também, quer dizer, que é isso que eu falei no começo, né? Que bom estar aqui falando sobre algo que dá pra gente tanto prazer, tanto conhecimento, tanta coisa bonita. Muitíssimo obrigada pelo convite. Tá todo mundo convidado também a conhecer o Vocal UFC. E pode divulgar aí as redes sociais. Bora lá. O Vocal UFC, literalmente Vocal UFC. É bom que ninguém tem essa. No Instagram, eu sou Sim Souza. Eu tenho uns 20 Instagram. Mas como professora eu sou Sim Souza. E para quem quiser conhecer mais o Cantarolando também, é cantarolando.ufc. Lá a gente está divulgando os espetáculos. Quando a gente vier para cá, para Fortaleza, para apresentar na Estação das Artes, vai estar por lá também. Massa. Beleza, Simone. Sou grato mesmo. Muito rico essa oportunidade dessa conversa, né? E tenho certeza que o público vai se interessar e vai gostar e vai ver muita informação importante para quem trabalha com coro, para quem é coralista. Eu mesmo, assim, eu busco muito. A gente trouxe essa ideia do podcast justamente porque, enquanto coralista, não via muita gente falando assim a respeito de coro cênico, a respeito de técnica vocal. Tem os youtubers, né? Mas assim, em termos de um bate-papo, assim, experiências mesmo das pessoas, porque na internet as pessoas gostam muito de segurar ali as informações, né? Dar ali só a ponta do novelo. E eu acho que é importante a gente falar claramente como fazer, sabe? Porque nós temos sempre essa perspectiva da formação, né? E estamos aqui também trazendo conteúdo. Isso aqui é produção de conhecimento, isso aqui é, né? Informação relevante. Né?
Então, meus amigos, nós estamos aqui concluindo mais um Coralcast. Sim, sou grato às pessoas que acompanharam até aqui, grato à nossa amiga Simone Souza. Nos siga no Instagram, @coral do IFCE, viu? Pode seguir também, que a gente está sempre divulgando os nossos conteúdos, as nossas agendas, o que nós produzimos, e você sempre vai ter aí contato com o que tem de produção do coral, tá? Nossos espetáculos, nossas agendas e apresentações. Então, grato a todos e até mais.